Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje a gente vive uma era em que várias novas janelas de observação se abrem na astronomia. Por exemplo, a gente já observou ondas gravitacionais que, além de comprovar a existência prevista na teoria da relatividade do Einstein, nos permitem também estudar, pelo menos até agora, fenômenos massivos como colisões entre dois buracos negros ou duas estrelas de nêutrons. Isso iniciou uma nova era, a astronomia de ondas gravitacionais. Hoje a gente vai conversar sobre outra dessas janelas, a astronomia de neutrinos, que é associada a eventos não menos massivos e violentos, né, como esses associados às ondas gravitacionais, mas que envolvem uma partícula sutil e difícil de ser detectada, assim como as ondas gravitacionais. Então, para falar sobre esses novos avanços nas pesquisas sobre neutrinos, o nosso convidado hoje é o Magno Machado, e conversando com ele, eu, Jefferson Arenzon e a Carolina Brito, os três do Departamento de Física da URGS. Magno, a gente já fez 1 ou 2 episódios sobre neutrinos, né? Mas para deixar autocontido e para contextualizar um pouco, tu pode fazer um rápido resumo do CV dessas partículas? O CV em aberto, né? Porque os neutrinos ainda a gente não tem uma resposta definitiva sobre todas as propriedades, né, dessas partículas. São muito elusivas, né? É difícil de detectar, né? São associadas com a interação fraca, mas eles têm basicamente quase um século, né, de estudo, desde a proposta inicial da existência dos neutrinos pelo Pauli, né, em 30. A primeira detecção experimental, evidência experimental da existência dessa partícula foi em 56, ou seja, mais de 20 anos depois da proposição do Pauli, né? Aí da detecção dos diferentes sabores, né, tem toda uma história de construção do conceito de sabor de neutrino, né? Você não tem só o eletrônico, que é o típico da decaimento beta original historicamente, mas você tem neutrinos do muon, neutrinos do tau, ou seja, para cada lepton carregado do modelo padrão você tem um lepton neutro, né, que são os neutrinos, e obviamente toda uma linha de construção de um modelo que explique a interação fraca, porque os neutrinos portam carga fraca, eles não têm carga elétrica, então eles não interagem eletromagneticamente, apesar de ter spin, né? A interação principal deles é fraca, então você precisa uma teoria consistente da interação fraca. E começou isso com Fermi em 34, nos anos 40, 50 construiu-se a teoria VA, né, vetorial axial, o Feynman e o Gell-Mann e outros colaboradores, até desaguar no modelo padrão, na teoria unificada do Gleason, Weber e Salam, né, no final dos anos 70, por aí, né. Uma das características que a gente sabe deles é que eles têm massas muito pequenas, mas têm massa, né? Que faz, por exemplo, que eles não viajem exatamente à velocidade da luz, mas muito próximo. O que a gente sabe sobre a massa? A gente consegue determinar? A ideia da massa, sim, os estados de sabor, que é o que a gente mede na interação fraca, né, podem ser descritos por uma superposição de estados de massa, que são os estados de neutrinos físicos, né? E isso que eu consigo escrever, então, a probabilidade de transição, né, de um sabor em outro, em termos de alguns parâmetros. Um deles é a diferença do quadrado das massas de 2 desses neutrinos físicos, né? E um ângulo de mistura, ou ângulos de mistura, né? Porque para conectar esses dois autoestados, né, o autoestado de massa, os autoestados de massa e os autoestados de sabor, você tem que ter uma matriz unitária. Isso os experimentais obtêm tanto em física de aceleradores ou usando esses experimentos de underground, né, esses experimentos massivos com grandes volumes. Então, tu está dizendo que a teoria prevê relações entre as massas desses neutrinos e que o que os experimentais medem também são essas relações. Sim. Mas esses valores medidos permitem saber qual a massa de cada um dos 3 sabores de neutrinos? Ou... Não. São as relações entre os quadrados das massas de 2 ou 3 distintos massas de neutrinos físicos, né? Só para lembrar por que a gente está trabalhando em termos de massa, né? A origem histórica, que é a oscilação de neutrinos, né? No fenômeno de oscilação de neutrinos eu consigo determinar tanto os ângulos de misturas e
diferença dos quadrados das massas, né? Historicamente, já nos anos 60 por aí, você tem o problema do déficit de neutrinos solares eletrônicos, né? Você media menos neutrinos eletrônicos do que o predito pelo modelo padrão solar. Sim, se media 1/3 do valor Exatamente. esperado. Também tinha um outro problema dos neutrinos atmosféricos, aí você media menos neutrinos dos muons. A teoria de oscilação de neutrinos entrou na jogada para dar uma explicação possível de por que a gente tem esse déficit, e na construção dessa oscilação você faz uso então da distinção entre os estados de sabor e os estados de massa, e eles são conectados por uma matriz de mistura. O que tu chama de oscilação é o fato de um sabor, um único neutrino, Enquanto ele viaja, ele começa com um certo sabor em T igual a 0, e enquanto ele viaja, dependendo da energia e da distância viajada, ele vai transitando de sabores. Você pode calcular, em teoria, qual é que é a probabilidade desse neutrino de um certo sabor transitar para outro. Se eles estão nessas superposições de estados de massa, como você está dizendo, essas oscilações acontecem quando a gente mede o sistema, esse neutrino, ou se espera que ela aconteça sem interferência da medida? Então, dependendo da distância viajada e da energia desse neutrino, você pode ter uma certa probabilidade de transição de um sabor para outro. Acho que a pergunta da Cacá é o seguinte: se eu observo os neutrinos produzidos no Sol, como é que eu distingo dois cenários? Um cenário onde eu produzo os 3 tipos de neutrinos, os 3 viajam e eu detecto os 3 aqui. Sim. Ou eu produzo os 3 tipos de neutrinos e enquanto eles viajam, eles vão mudando. Porque é só no momento da detecção que eu digo, esse neutrino tem esse sabor. Como é que eu determino, então, experimentalmente, que ele passou pelos outros sabores durante a viagem? Sim, a minha ideia é porque quando se fala em altos estados de massa, em geral a gente pensa nessa superposição que só é definida quando a gente mede. Sim, exatamente. Você mede o sabor aqui na detecção. Você conhece todo o histórico vindo da fonte, mas você sabe o modelo padrão solar, por exemplo, no caso dos neutrinos eletrônicos, né? A gente sabe que são neutrinos só eletrônicos que são produzidos no ciclo PP1. O grande fluxo de neutrinos que vem do Sol vem da fusão de prótons. Tá? Na fusão de prótons, o sabor de neutrino que é produzido, que é a conversão de um dipróton em um deuteron, você tem a emissão de pósitrons e antineutrinos do elétron. Então você sabe o sabor de partida a partir do modelo padrão solar. Ou seja, um modelo padrão para a tua fonte de emissão, e você mede os sabores que chegam. Um problema que o pessoal estava vendo esse déficit é que tinha um problema experimental do ponto de vista de capacidade de detecção dos experimentos até os anos 80 por aí, né? Que os experimentos eram capazes de determinar só um tipo de sabor de chegada devido à técnica experimental para mensuração. Agora, esses experimentos mais novos, tipo o Snow, o Ice Cube, o Super Camel Candy, eles são capazes de medir os 3 sabores devido a usar várias técnicas ao mesmo tempo. Então, eles conseguem fazer o checking que o número total de neutrinos, mesmo se eles sofram transições, né, mudança de sabor na viagem, quando eles somam o número total de neutrinos emitidos em todos os sabores, eles veem que está consistente com o emitido na fonte original. Tá, então eu entendi. Existe um mecanismo principal de produção de neutrinos no Sol. Sim. E quando os caras montaram esse experimento lá 50 anos atrás, era focado em neutrino do elétron. Era focado nesse tipo. E aí eles detectaram 1/3 do valor esperado. Estavam faltando os outros 2/3 que no meio do caminho mudaram de roupa. Exatamente. O que significa a energia dessa partícula? Porque a energia relativística, ela depende da massa de repouso da partícula e da sua velocidade. Então, se essa partícula, ela, ao longo do tempo, ela muda a sua massa de repouso, aparentemente, né? Não sei se eu posso chamar isso de massa de repouso, mas imagino que sim. Como é que eu defino, então, a energia dessa partícula? Quer dizer, depende da fonte que a produz para gerar uma certa velocidade, e ao longo disso, ela muda também a sua massa de repouso? Não, a massa dos estados físicos é fixa. Ou seja, a energia deles são conhecidas, né? Os estados físicos de neutrinos, né? Não, mas a pergunta é porque eu tinha entendido antes que existem relações entre as massas dos diferentes sabores. Exato. Quando ela muda, então, de sabor, ela tem que mudar de massa.
essa massa que a gente está falando não é a massa de repouso. Não. Os estados de sabor, que é o que a gente mede com os experimentos, porque os estados de sabor são os que interagem via interação fraca, ou seja, que são aniquilados e criados pelos bósons da interação fraca. Esses estados são superposições dos estados de massa, certo? Os neutrinos físicos têm massa quase nula, ou a massa predita pelo modelo padrão, 0 ou muito próximo de 0. O que é diferente de 0 são as massas dos neutrinos físicos. Só tem que ter um detalhe aqui, porque a gente está fazendo o fenômeno da oscilação e construindo os estados de sabor em termos dos estados de massa. Basicamente isso significa que esses dois observáveis, massa e sabor, flavor, não são observáveis compatíveis em mecânica quântica. Ou seja, eu não posso medir eles simultaneamente. Massa ou a energia desses neutrinos físicos, né, e o seu sabor. E é por isso que eu tenho essa oscilação. Essas massas, tu disse que são muito pequenas, mas o número eletrovolt por aí. Mas o número de neutrinos é enorme. Então, quando tu junta essas duas coisas, pouca massa, mas muitos neutrinos, isso daria uma massa que poderia causar efeitos gravitacionais mensuráveis? A pergunta, no fundo, é: os neutrinos podem ser considerados um candidato para matéria escura? O problema dos neutrinos é que eles seriam candidatos a matéria escura, mas eles têm velocidades relativísticas, né? Uma das propriedades básicas de candidatos e partículas para a matéria escura é que eles sejam frios, né? Ou seja, tenham baixas velocidades, sejam não relativísticos, né? Já foi excluído, então, essa ideia de que eles poderiam ser uma possibilidade para explicar a matéria escura? Sim, justamente porque eles são relativísticos, né? Como é que são detectados, né? Tu mencionou alguns experimentos. A gente ainda precisa de enormes quantidades de matéria para detectar os neutrinos, ou se... Naturalmente tem que ser, porque a seção de choque de interação do neutrino com a matéria, pelo menos no modelo padrão, você pode falar em interações não padrão do neutrino, né? Que é uma novidade, mas do ponto de vista do modelo padrão, a seção de choque, ou seja, a probabilidade de interação do neutrino é baixíssima, né? É da ordem de grandeza da constante de acoplamento fraco, tá? Muito pequena. Então, necessariamente, para você verificar eventos originados por neutrino, você precisa um volume de detecção muito grande. Tipicamente, no caso do IceCube, que era o foco do paper da Science, né, desse ano de julho, né, eles usam um experimento que tem o volume é 1 km cúbico de gelo para detecção, para você ter, claro, depende da energia do neutrino, mas a energia que eles estão analisando naquele artigo são os bem energéticos, então você consegue, sei lá, uma dezena de eventos usando um volume de detecção que é tipicamente da ordem de quilômetro cúbico, né? Então, esse experimento é montado na Antártida. Isso. Né? Uma dúvida que eu tenho em relação ao nome, quando eles dizem, né, que tem 1 quilômetro cúbico de gelo, é um cubo de 1 quilômetro de lado, ou esse é o volume espalhado numa região? Eles conseguem colocar detectores 1 quilômetro abaixo da camada de gelo? Isso, abaixo de 1,5 km, abaixo da superfície, começa o que eles chamam de strings, né, que são o conjunto de detectores, né, que basicamente o que eles colocam lá são fotomultiplicadores para amplificar a luz Cherenkov, que eu posso falar depois o que é um dos métodos de detecção do rastro de um evento de neutrinos, né? O primeiro detector dessa matriz começa a 1 km e eles colocam o último detector a 2 km. Exatamente. 1,5 km começa e a 1 km mais abaixo. Então, no total dá 2,5 km por aí, exato. Tu precisa desse primeiro quilômetro para limpar um pouco de outras partículas. Shields, né? Uma blindagem de raio cósmico mesmo, atmosférico, toda a radiação. Né? Abaixo desse 1,5 km só chegam neutrinos ou tem algum outro tipo de partícula que consegue penetrar essa camada de gelo? São neutrinos e muons, né? Basicamente o que eles medem são muons, né? Que os muons são gerados a partir de eventos com neutrinos, né? E eles conseguem viajar quilômetros dentro do material, no caso é o gelo, ou pode ser em rocha também. Eles não veem neutrinos mesmo, né? Eles veem o resultado da interação do neutrino com o material de detecção ou gerados fora do detector. É uma detecção indireta. Indireta, exato. Tá. Existem vários mecanismos, né, que podem produzir um neutrino. Quando eu faço um experimento desses, então eu detecto neutrinos produzidos pelas reações nucleares no Sol, pelas reações nucleares em qualquer lugar, né? A gente não tem tantos reatores nucleares, mas
Mas reações nucleares ocorrem no interior da Terra também, né? Tem decaimentos que produzem o que eles chamam de geoneutrinos. Num experimento desses, eu não tenho como distinguir a origem dos neutrinos. Os neutrinos são neutrinos. A astronomia de neutrinos não é estudar o neutrino em si, né? Isso são esses outros experimentos. Eu quero estudar... é um mensageiro. Isso. É só o mensageiro e eu quero estudar o mecanismo que gerou esse neutrino. Mas eu tenho essa dificuldade de saber a origem, né? Como é que o pessoal lida com isso nesses experimentos? Assim, então nesses experimentos já chegou num ponto de resolução, né, tanto da energia desses neutrinos, então os métodos de detecção permitem você ter, só para dar uma ideia, a incerteza na medida da energia dos neutrinos no IceCube, por exemplo, é da ordem de 10% a 15%. E também a direção, o ângulo azimutal de chegada. Por exemplo, nesse caso dos ultraenergéticos, a resolução angular do ângulo de Zenit é de 0,3 graus, 0,5 graus. Mas como eles fazem isso se eles não estão medindo a interação direta com o neutrino? Eles estão medindo esses muons produzidos. Esses muons não podem sair em qualquer direção. Aí é o método de detecção. O que eles medem é um muon e o que eles medem desse muon? Eles não medem um muon, na verdade, eles medem a radiação Cherenkov desses muons. O que é a radiação Cherenkov desses muons? O muon é uma partícula carregada que viaja dentro do gelo, ou da água, ou do material que está sendo usado para a detecção, com velocidade maior que a da luz naquele meio dielétrico. Isso gera uma onda de choque e gera luz. Luz pode ser visível, a maior parte é ultravioleta, e essa luz, essa captação dessa luz, por isso que eles usam um fotomultiplicador para amplificar esse sinal, te dão a direção de chegada desse... Ou seja, eles conseguem rastrear o tracking, ou seja, o rastro desse muon, e esse rastro desse muon está diretamente conectado com o neutrino pi. Você tem que fazer uma reconstrução do evento original, mas com a energia e o rastro correto e a direção de chegada desse muon no detector, eles conseguem reconstruir a energia e o ângulo de Zenit do neutrino pi. Só para passar uma imagem do que seria a radiação Cherenkov, é a mesma coisa que tem, por exemplo, um avião que viaja a uma velocidade acima da velocidade do som no ar, ele produz um cone, uma onda de choque em formato de cone. E essa luz Cherenkov, basicamente, que um dos métodos de detecção que o IceCube e os outros detectores grandes usam para detectar eventos com neutrinos energéticos, né? Eu tenho esse elenco de origens. Então, o que tu está dizendo é que cada um desses processos que geram neutrinos tem uma espécie de assinatura. Eu tenho um perfil energético. É isso que me permite, né? Tu tinha falado na resolução experimental, o pequeno erro de detecção. Então, se eu detecto neutrinos numa faixa energética, eu digo, bom, esses aqui só podem ter sido produzidos no interior da Terra. Esses aqui são do Sol. Esses aqui, sim, você tem eu não bandas, sei de onde são. São bandas típicas, você consegue associar bandas de energia desses neutrinos com os eventos que geraram eles. Então, você tem neutrinos com alto fluxo, que basicamente estão por aí, que são equivalentes aos fótons da radiação cósmica de fundo, que são os neutrinos cósmicos que foram gerar lá nos desacoplamentos lá no início do Big Bang. Esses são os mais comuns, mas a energia deles é baixíssima. Depois você tem os neutrinos solares, né, que estão da ordem de Kev. Depois você tem os neutrinos atmosféricos, que são os mais energéticos. Depois você tem chega nesses eventos cósmicos extragalácticos. Então você consegue associar bandas de energia com os eventos que geraram esses neutrinos, né? Essas energias são somente função do evento que originou os neutrinos. Isso da fonte, exatamente, da fonte. Em setembro de 2017 houve essa medição de um neutrino super energético, que ele tinha da ordem de 200 teraelectronvolts. Qual é a diferença? O que foi esse grande novo evento com relação à medição que aconteceu dos neutrinos vindo do Sol e da supernova SN 1987A, que deu o Nobel Prize em 2002 para 2 físicos? Quer dizer, qual foi a grande novidade desses neutrinos com relação a esses anteriores, que já foi um grande avanço? A diferença, Cacá, nesse caso do IceCube, foi a identificação, ou pelo menos a correlação com uma significância estatística alta, né, da fonte.
Porque um problema na física de raios cósmicos e de neutrinos cósmicos... Só para fazer a distinção, quando eu falo de cósmico a gente está falando da energia, o intervalo de energia desses neutrinos ou desses raios cósmicos. Então eles são da ordem de dezenas de teraelectrovolts. Só para dar uma ordem de grandeza, no LHC, os feixes dos prótons do LHC são da ordem de 7 TeV. Então, quando a gente está falando de neutrinos cósmicos, raios cósmicos ultraenergéticos, eles são várias ordens de grandeza, os feixes artificiais que a gente gera aqui na Terra, né? E só pode se atingir com essas energias com eventos de origem astrofísica muito forte. Mas a novidade do artigo, do achado experimental, é a fonte. Porque um problema de detectar fonte quando você está usando, por exemplo, raio cósmico, que são partículas carregadas, esses raios cósmicos podem ter uma energia alta, mas eles interagem por causa devido à carga e o spin deles com os campos magnéticos fortes, né, do galáctico e intergaláctico. Então isso vai desviar em algum momento deles da fonte. Então fica problemático a detecção. E da Terra também. Então você tem um problema de detecção, de determinação da fonte provável. Você tem suposições, né? No caso dos neutrinos, não. Você consegue associar uma determinada fonte. No caso dos neutrinos, como ele interage fracamente, ele é basicamente o meio é transparente para ele, você tem maior confiabilidade da fonte. E um outro paradigma que está por trás disso é que os teóricos dessa área, né, eles consideram, e é o aceito, né, que tanto os eventos que geram raios cósmicos energéticos geram também, ao mesmo tempo, o mesmo tipo de evento, geram raios gamas, muito energéticos, e neutrinos. Eu posso até explicar qual é que é a física que está por trás, né, que é a física dos blazares, né, no caso, que é um dos candidatos para a fonte desses neutrinos cósmicos, né? Foi a primeira vez que se conseguiu detectar um neutrino que ter vindo de um evento cosmológico. Exatamente. Né, uma fonte extremamente energética. Foi a primeira vez que foi detectado um neutrino de alta energia esse? Ou a novidade é essa medida feita com diversos instrumentos? É a primeira vez que há essa correlação, né? Porque neutrinos muito energéticos, o próprio IceCube, que está em operação desde 2010. O IceCube mediu os primeiros eventos mais energéticos com neutrinos, né, em 2013. Porque tem todo um sistema diferenciado agora no IceCube, que é a partir de 2016, né, eles têm um sistema de alerta. Toda vez que é detectado um evento que está associado com um neutrino muito energético, com origem extragaláctica, existe um alerta, e esse alerta é mandado para os experimentais, né, astrofísicos. Então, o IceCube, eu achei um evento ultra energético neutrino nessa direção do céu. E aí, então, o pessoal experimental de astrofísica usam os telescópios de raio gama para checar aquela região do céu e ver se algum evento também tem raio gama ultra energético naquela região. Porque o que está sendo suposto aqui é que se eu estou vindo um neutrino muito energético naquela direção, eu devo também ter, devido ao evento astrofísico que está gerando, também raio gama em grande quantidade e raio cósmico também em grande quantidade. E isso foi feito. Então esse evento de 300 TeV gerou um alerta. Inicialmente os caras, acho que na Pensilvânia, experimentais astrofísicos, determinaram 9 fontes naquela região, 9 fontes de raio gama com alta energia naquela região. Um desses 9 era o blazar. Depois isso gerou um AUE. O pessoal do Fermi-LAT, que é um telescópio espacial, né, no experimento Fermi, ele faz um survey, uma pesquisa de blazares, que é uma fonte conhecida de raio gama ultra energético, né? E eles conseguiram identificar que naquela região do céu estava associado com esse blazar, e até eles viram que esse blazar estava ativo com um grande flash de fótons, né? de raio gama nessa época, exatamente. Então tem uma correlação de energia, da emissão de energia, e também a atividade do blazar nesse mesmo tempo da detecção do neutrino. O que exatamente é um blazar?
é um núcleo de galáxia ativo, então a galáxia que tem um buraco negro supermassivo. Então esse buraco negro supermassivo tem massa da ordem de, sei lá, 1 bilhão ou dezenas de milhões de massas solares. E ele acreta matéria, né? Tem um disco de acreção, ele acreta matéria. Como o buraco negro é supermassivo, essa matéria que está sendo sugada pelo buraco negro girando, né, em rotação, ela é aquecida e esse blazar então ele gera jatos colimados, né, transversal ao do disco eixo de rotação. Do eixo de rotação, um jato ultrarrelativístico de partículas carregadas, né? E quando a gente está falando de blazar, um desses jatos ultrarrelativísticos está na direção divisada da Terra, ou seja, está na direção do sistema solar. E qual é a distância dessa galáxia que a gente mediu agora? Quer dizer, que contém esse blazar que nós medimos agora? Parece que é 3,7 bilhões de anos-luz. Daí isso dá 1,16 gigaparsecs por aí. É longe. Isso é uma questão muito fascinante, né? Porque, por exemplo, tem um dado que eu achei muito interessante, que eu vi inclusive no Fronteiras da Ciência, no programa que o Jefferson fez com a Renata, que, por exemplo, os fótons que saem do Sol, eles chegariam a nós em alguns milhões de anos, enquanto que o neutrino chega à Terra em 9 minutos. Né? Então, quer dizer, provavelmente esse blazar, né, que nós estamos medindo com neutrinos, a gente não teria medido nunca com fótons, provavelmente, né? Ou, enfim, em outras escalas de tempo. Então, acho que esse é um grande poder dessa ferramenta neutrino para enxergar o universo, né? Exatamente. A matéria é praticamente transparente para esses neutrinos, né? Então, ele é um mensageiro de melhor categoria também, né? Junto com os fótons, né? E é só para associar por que a gente eles acham que a fonte é a mesma de neutrinos, fótons e raios cósmicos, né? Então, falando especificamente dos blazares, né? Como eles geram jatos ultrarrelativísticos de partículas, e uma das partículas relativísticas carregadas são prótons, que basicamente isso é a definição de raio cósmico, né? São prótons ou núcleos leves com uma energia muito alta que tem origem extragaláctica, né? Ou galáctica, né? Esses prótons, né, que são acelerados lá nesse feixe ultrarrelativístico, ele vai interagir tanto com o gás que está na volta do buraco negro, né, o gás de prótons que está lá, né, hidrogênio, ou com o campo magnético forte que tem lá, né. Então ele vai interagir com prótons, interagir com fótons e vai gerar pions, né, esse basicamente é a fotoprodução de pions ou produção de pions via próton-próton, e esses pions vão decair em neutrinos, né, neutrinos e os fótons que estão associados, né? Então, pion nêutron vai decair eletromagneticamente em pares de fótons e os pions carregados vão decair em neutrinos, ou em neutrinos do muon, basicamente, né? Então, esse mesmo tipo de evento acelerando prótons no blazar, né? Os prótons acelerados no blazar, interagindo com o meio em torno desse blazar, vai gerar pions, e o decaimento desses pions vai produzir neutrinos e fótons com energia alta. A energia alta é a energia do próton carregado pi original. E quando se fala em astronomia de neutrinos, se supõe que vai se obter mais informações ou informações úteis para se entender um pouco melhor o mecanismo. O que a gente aprende com essas observações e o que a gente já pode antever que vai ser possível com essa nova janela de observação? Então, eles vão dar informação, talvez um check experimental, né, um vínculo experimental para os modelos, por exemplo, os modelos de como é que funciona um blazar e como é que a produção desses raios cósmicos e esses raios gamas e neutrinos ultraenergéticos são gerados. Você pode checar isso. A outra coisa um pouco mais além é que você pode usar essa astronomia de neutrinos para testar o próprio modelo padrão, porque a física de neutrinos está sempre estressando o modelo padrão até o limite. Você tem que, por exemplo, usar a oscilação de neutrinos, que você está lançando mão de uma coisa extra modelo padrão, né? Então você tem, por exemplo, no modelo de matéria escura, né, um dos processos de aniquilação de matéria escura, das partículas que são produzidas tipicamente, tanto na aniquilação ou no decaimento de matéria escura, nos modelos de matéria escura, são neutrinos, né? Eles são uma das partículas típicas que são emitidas nesse processo ou na aniquilação ou no decaimento. Então eles fazem teste específico dos modelos teóricos desses eventos de criação,
Você pode usar eles para vincular modelos de matéria escura, por exemplo, e quão robustos são comparado com os dados experimentais. Você pode testar, por exemplo, violação de simetrias, por exemplo, além do modelo padrão. Você pode testar teorias unificadas. Então, tem uma gama tanto dentro do modelo padrão, sob o ponto de vista dos modelos teóricos para a produção desses eventos, quanto a determinação de vínculos para a física além do modelo padrão. Então hoje a gente conversou com o Magno Machado, que nos contou sobre as últimas novidades sobre a física e a astronomia de neutrinos, né, as últimas observações desses fenômenos envolvendo neutrinos superenergéticos. E conversando com ele, eu, Jefferson Arenzon e a Carolina Brito, todo mundo do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.